Você tem espaço para uma coisa, ou para o dinheiro ou para a vaidade. Se você enche seu bolso de vaidade, o dinheiro não entra, ele corre. Os dois não ocupam o mesmo espaço. Eu acredito muito na construção bem feita. Faz bem feito hoje, faça melhor que ontem, que amanhã você vai ter oportunidade de melhorar e você vai fazendo, Alfredo. E aí aquilo vai virando uma bola de neve e de repente você não entende por que tá daquele tamanho, mas quando você olha pra trás você fala, cara, isso foi subido degrau a degrau. Você não subiu de elevador. Faça bem feito e faça diferente. Se você quiser fazer igual todo mundo faz, nós não estaríamos aqui hoje, nem vocês. Nós sempre pensamos que nós não produzimos commodity, nós produzimos o melhor alimento do Brasil. A comida, né? O ovo bem feito, o roscovo que a gente chama, é melhor que às vezes um prime rib. Sejam bem-vindos aí a mais um podcast aqui do Extremos, o podcast que está dentro do hub de conteúdo do G4 Podcast, onde você encontra aí os melhores conteúdos de negócio, empreendedorismo, alta performance, para você que é gestor e gestora nesse Brasil. Comigo, nesse episódio, mais uma vez... Qual episódio? Tu lembra qual episódio? É a mínima ideia, já foram muitos bons, muito bons. Meu querido Querubim. Fala, meu Miguelito maravilhoso. Você tá bem? Tá diferente hoje, hein? Hoje eu comecei o projeto do Conselho Ivan Moré, já trazendo cores para o podcast. Eu vi ontem no TikTok, o verde ele abre o ambiente. Então eu já meti esse verde hoje aqui. Tá muito bonito. Para receber o nosso convidado. Muito bonito. E junto com ele, que eu sabia que ele vinha de amarelo, né? E aí vai ficar a dúvida, agora você deve estar pensando que é o Adib, né? Você anda de amarelo. Mas... Ele faz propaganda pra mim. Ele faz... É teu garoto propaganda. Eu vim de verde pra fazer a bandeira do Brasil. Aí coisa sim, maravilhosa. Aí sim, verde e já amarelo. Copa do Mundo aí. Maravilhoso. Pô, hoje é dia de leão do Neymar. Então, misturado, tudo mesmo assunto. É ou não é? Maravilhoso. Adorei. Rapaz, o convidado de hoje, quero obviamente antes de começar a lembrar vocês pra seguir o nosso canal, deixar seu comentário, compartilhar o conteúdo com outras pessoas. Mas eu quero ir pra ação hoje aqui. E o cara que vem hoje, primeiro é um cara que eu admiro demais, não só profissionalmente. Eu já falei isso pra ele em Trancoso, num casamento que a gente foi, que eu admiro muito ele como pessoa, pela família que ele formou, pelo filho e a filha que ele formou e deixou de legado pro mundo e que vai continuar, já tá aí continuando e amplificando o legado que esse cara começou lá atrás. Nada mais, nada menos do que Leandro Pinto. Uma parte, tá? Eu para poder educar os filhos, eu tive o apoio incondicional da mãe, tá? Porque, que é sensacional. Exatamente. Se não fosse ela, talvez eles não fossem o que é, tá? Que eu não tinha tempo. Eu ia para caça para trazer o alimento, mas quem estava lá fazendo acontecer eles serem o que são, foi ela. Claro que perfeito, junto nós construímos essa família, como você falou, e muito legal. Galera, só para vocês terem noção, o Leandro Pinto ele é presidente do Grupo Mantiqueira. O Grupo Mantiqueira, provavelmente você que tá aí, já comprou ovo no mercado e come ovos do Grupo Mantiqueira. Hoje, ele é natural lá de Itanhandu, sul de Minas, cidade com 15 mil habitantes. Ele largou os estudos aos 16 anos, fez um curso técnico, começou como office boy e hoje eu carinhosamente o chamo de Barão dos Ovos. Esse negócio de barão eu não gosto não, eu falei pra ele parar com isso, mas ele não para. Existe o Barão do Café ele gosta de me irritar. Não, mas o melhor dele é Leandro Pinto, né? É branding. Leandro Pinto. Eu ia perguntar, Os ovos são todos dele. Eu ia perguntar, foi ideia da Ana Couto? Não, foi ideia do meu pai. Ana Couto, faz meu nome aí que eu quero fazer propaganda no meu RG. Mas você sabe que tem uma história bacana? Quando eu nasci, o meu enxoval, meu pai tinha uma granjinha pequena de 30 mil galinhas, que no Itanhandu tinha muitas granjas nos fundos de quintais, e o meu enxoval foi feito com a venda do esterco de galinha. Então, talvez eles me deram essa homenagem Leandro Pinto por causa disso. Muito bom. Cara, acho que a primeira pergunta ela é muito importante, assim, acho que é uma dúvida de todo mundo. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Boa. Bom, isso aí é uma coisa...
é uma pergunta difícil de responder, mas assim como o ovo, que de trás para frente é ovo, se você pegar ovo de trás para frente, de frente para trás é ovo, não interessa quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Interessa que a gente produz o melhor alimento do mundo, que se você escreve ele de frente para trás, de trás para frente, é ovo. Então, quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha, não interessa muito para nós. Boa. Cara, eu queria começar então falando para o pessoal que está assistindo a gente, acho que provavelmente todo mundo conhece a Mantiqueira, mas eu queria que você, se pudesse, tangibilizasse um pouco em números, né? Eu sei que são centenas de milhares de hectares, uma estrutura gigante, uma frota, distribuição própria. Bilhões de ovos por ano. Bilhões de ovos por ano, ovos no mundo todo. Então eu queria que você começasse falando um pouquinho do tamanho que esse sonho se tornou. Alfredo, vamos lá. Primeiro, você como meu amigo não se empolga, não é pro mundo todo, né? A gente não tá no mundo todo, a gente tá em alguns países do mundo. Não se empolga porque senão o pessoal vai achar... Mas... no jogo de War, no jogo de War, a gente já conquistou alguns países. América do Sul. América do Sul, sim. Então, já estamos na Taiwan, já estamos no Japão, já estamos nos Emirados Árabes, tá certo? Não, na África. Depois da praça, virou esquerda, no Chile. Então a gente já tá bem, né? A gente tá distribuindo. Bom, a Mantiqueira é uma empresa que começou muito pequena, a gente começou com 30 mil galinhas há 37 anos atrás, lá em Tendu, era uma granja alugada, e a gente nunca, eu particularmente, né, eu nunca tive a pretensão de chegar aonde nós chegamos. Eu tinha um sonho de fazer bem feito, e quando eu acordava todo dia para fazer bem feito, as coisas iam acontecendo todo dia. E aí, isso aí, o ser o maior, não é o nosso propósito, não me guia. O que guia é ser o melhor todo dia. E a gente se propõe a mudar todo dia, né? Então a Mantiqueira começou pequena, e fomos o grande protagonista da automação da avicultura do Brasil em 97, quando o Brasil, eu brinco que era um tupiniquim, nós fomos lá para fora e trouxemos o que tinha de melhor em automação de aves de postura, né? Na época ninguém... Até hoje é moderno. Imagina há 26 anos atrás, tá certo? Não. E a gente sempre quis, naquilo que a gente se propunha fazer, ser o melhor. E aí foi acontecendo que nós fomos crescendo, e quando eu trouxe essa automação, eu tive a felicidade de conhecer um cara que eu brinco que ele começou como cliente, virou amigo, virou irmão e depois virou sócio, que é o cara que é meu sócio há 23 anos, a gente faz 24 anos o ano que vem, tá certo? Não. Que ele era de supermercado, tinha vendido para o Carrefour, e aí quando ele vendeu para o Carrefour, eu falei, cara, agora você tá rico, desempregado e novo, você não vai parar, né? E ele foi legal, porque quando eu fui mostrar a granja a primeira vez para ele, eu comecei mostrando o meu calvário, onde eu comecei com a primeira granja alugada, que já não era mais minha, depois levei numa manual também, e aí cheguei com ele aonde nós estávamos construindo a granja mais moderna do Brasil, porque era o que tinha de melhor no mundo, nós tínhamos tropicalizado e trazido aqui para o Brasil. E aí ele adorou. Então, quando isso foi em 97. Quando foi em 2000 que ele vendeu a rede de supermercado dele para o Carrefour, já ficou fácil ele virar meu sócio, porque ele viu o progresso, ele sempre foi uma pessoa muito curiosa, e ele conhecia granjas que vendiam para ele. E ele viu que, de fato, o que nós fazíamos era diferente do que tudo que era feito. Então, foi aí que a Mantiqueira começou. Eu brinco que ele comprou 50% da empresa em 2000. Eu lembro que nós fizemos num papel uma folha, o acerto nosso. Ele me deu um dinheiro, né? Eu peguei e paguei as contas do passado, o que sobrou eu voltei para a empresa, ele colocou outro tanto e assim nós começamos essa empresa. Tá? Mas, assim, e cortando essa história hoje, 37 anos depois, quantas galinhas? Hoje a gente fez uma aquisição agora no Sul, no Paraná, que a gente assume agora dia 1º de julho. A gente vai ter 16 milhões e 100 mil aves estáticas. 16 milhões. Maior que muito país, hein? Cara, que loucura. É muita galinha. Assim, para quem começou com 30 mil ou 37 anos atrás. Mas assim, a gente tá trazendo uma inovação de novo, né? Porque a marca, a Mantiqueira tornou Mantiqueira Brasil, e nós somos uma empresa de marcas agora. A gente tem a Mantiqueira, que são os ovos tradicionais comuns, né? Temos a Happy Eggs, que é a marca nossa de ovos de galinhas livres de gaiola, que nós fomos buscar lá fora as melhores tecnologias, o que tinha de mais moderno no mundo de novo,
para trazer para o Brasil. Explica para a turma essa diferença da produção normal para a produção de galinhas. A produção normal, a galinha fica confinada numa gaiola com bem-estar animal, tem água, ração, ela tem todo a ventilação, só que a galinha fica presa. E a outra não. A outra ela voa, ela cisca, ela tem todos os comportamentos naturais de uma ave. Ela toma banho de poeira, ela faz todo esse... Isso muda no ovo? Alfredo, percepção é igual à realidade, tá certo? Não. Eu acho que, para mim, muda. O sabor do ovo fica diferente. E aí, o paladar é uma coisa que não retrocede. Quando o consumidor entende isso, eu já tenho feedbacks de muitas pessoas. A minha mãe só compra ovos de galinha livre. Pronto. Então, assim, é muito bacana, porque sua mãe não vai voltar pro ovo de gaiola. Mas também ela faz questão. Eu sei, ela nunca vai voltar. Separa no mercado. Porque ela já sabe que esse ovo é o melhor. E aí, o que acontece? A gente tem o Clube do Ovo, que é a assinatura de ovo que a gente entrega em casa. E quando você entrega em casa, você tem um grupo de 10 mil pessoas que você sente eles e aí você começa a guiar as tendências para onde o mundo está indo. Então, assim, é muito legal isso. Sabe? Então, a Mantiqueira, hoje nós somos 2.800 colaboradores, nós somos um grupo que produzimos milho, soja, boi e ovo e o fertilizante, porque quem tem muita galinha tem muito ovo, mas também tem o fertilizante, que é o que a gente faz todo o trabalho de solo com ele. E aí isso é a Happy Eggs. Aí nós compramos a Toca em fevereiro, que é a parte de orgânicos da Mantiqueira. Então, a Fazenda da Toca veio nós assumimos ela. Fazenda da Toca era do Pedro Paulo Diniz. Pedro Paulo Diniz. Exatamente. Isso. Nós compramos ela dia 1º de fevereiro, nós assumimos. E ali toda a produção orgânica de ovo da Mantiqueira é lá. Tá? E aí nós temos a Novo, que é a Food Tech do grupo. Que animal. Que pensa no futuro, que toda hora... Que é aquelas coxinhas que eu comi no evento. Aquelas coxinhas que você comeu no evento, que é o ovo à base de planta, que é uma loucura, porque a gente, se alguém tiver que nos quebrar, que seja nós, que seja nós mesmos, né? E aí, assim, agora em fevereiro, foi muito bacana, porque depois de 36 anos no comando do grupo, eu me afastei, o Márcio assumiu para poder fazer o futuro, o Márcio veio da Havaianas, o Márcio era nosso, ele fez Havaianas no mundo, o Márcio era nosso conselheiro desde 2019, e quando ele demonstrou que ele queria voltar para o mundo executivo, eu falei, então nós vamos montar junto, ele veio como sócio nosso e como CEO da parte hoje total dos ovos, entendeu? Não, então eu fico hoje com a pecuária, com a agricultura, e ele toca toda essa expansão e o futuro, que é a parte de ovos e galinhas livres e todas as aquisições e fusões que nós temos feito. Cara, uma coisa que eu queria te perguntar, você é um cara com uma humildade intelectual, você é um cara com uma humildade intelectual gigante. Desde que a gente conhece e fala de negócios, eu acabo tendo uma proximidade com o Murilo muito grande, então eu fico sabendo das coisas, a gente troca muito. Você simplesmente está sempre buscando se conectar com pessoas diferentes, trazer essas pessoas como advisor do grupo, da empresa, das iniciativas, para poder oxigenar essas ideias na empresa. Queria que você falasse um pouco disso. Você acabou de falar, esse cara era meu conselheiro, o Nizam já fez trabalho com você, a Ana Couto, que é a referência em branding, você trouxe. Você tá sempre conectado nos melhores. Você tá sempre olhando ali pro mainstream, para quem tá. Cara, se esse cara tá ali é porque ele pensa alguma coisa, ele faz diferente. Deixa eu ter esse cara perto e vamos ver como é que a gente transforma esse conhecimento em iniciativa e inovação aqui dentro. Queria que você falasse um pouco de onde vem isso. Alfredo, eu sou mineiro, né? Então, mineiro, assim, a gente tem um ditado lá que a gente fala assim, é perto dos bons que a gente fica melhor. Tá certo? Não. Então, assim, na minha vida, desde criança, eu fui uma criança que não tive infância. Eu sempre me conectava com pessoas mais velhas porque eu queria aprender. Eu não tinha saco para ir para botequim tomar cachaça, para poder ficar jogando bolinha de gude e tal. Eu queria lavar carro, eu queria engraxar sapato, eu queria ter meu dinheiro, eu queria pescar lambari para vender na mesa que meu avô tinha na casa dele, que ele jogava com os amigos no final de semana. Então, assim, eu estava sempre ávido por ser diferente, né? Então, assim, e sempre me conectei com pessoas boas. Eu, graças a Deus, eu tenho um anteparo em mim que pessoas ruins não se conectam comigo, entendeu? Não se criam. E eu procuro ser
Não é, eu acho que eu sou um cara super acessível, eu sou um cara que atendo todo mundo, eu sou um cara que trato do porteiro do prédio ao homem mais rico do mundo igual. Eu acho que no final da vida o que fica é a história, e que a história fique de uma pessoa que deixou um legado, fez o bem, foi uma pessoa que trouxe progresso, foi uma pessoa que fez diferença na vida das pessoas. Eu estava até comentando com a minha esposa, foi meu aniversário dia 20, e assim, as ligações que chegam são das mais distintas pessoas, e todas elas me alegram, porque todas fazem parte de alguma forma da minha vida, seja aquela pessoa que me ajuda a descarregar o carro em casa, no aeroporto, ou seja aquela pessoa que me ajuda a pensar o amanhã e fazer diferente, entendeu? Então, assim, eu cuido das pessoas, eu gosto de cuidar das pessoas. Eu acho que... E eu colho, assim, por que você tem acesso a tantas pessoas boas? Porque eu acho que eu sou transparente, eu sou sincero, as pessoas sabem o lado que eu tenho, eu sou claro com as pessoas, entendeu? Não? E aí eu acho que conecta. E aí conectou, acabou, porque a pessoa vê que tem um propósito atrás daquilo. Que você não é uma... É verdade, né? É verdade, que você não tem uma maquiagem ali para poder te mostrar, para poder mostrar uma pessoa que você não é, né? Tem que ser genuíno. Então, quando as coisas são genuínas, as coisas acontecem de forma... E essas conexões é perto dos bons que a gente fica melhor. E aí, isso aí eu tenho desde criança na minha vida, e eu gosto de conectar com pessoas que de fato fizeram a diferença. Porque no final o que vai ficar é uma história, né? Porque a gente não leva nada daqui, e eu quero que essa história perpetue, né? Eu brinco com a minha neta, eu tô agora um vô beirando a irresponsabilidade, né? A Amanda me deu uma neta e eu falei assim, como é que é um jeito de eu perpetuar a minha história? É que a minha neta, quando for avó, ela conte pros netos dela do vô legal que ela teve. Então, assim, eu acho que na vida é isso. Aí você vai demorando mais para morrer. Você pode não estar aqui, mas você vai demorando mais para morrer, entendeu? Foda. Nessa vida inteira aí, 36 anos à frente do negócio, mais alguns anos aí desde que você começou a empreender, né? Qual que foi o momento mais extremo da sua vida? Cara, eu até arrepio aqui com uma pergunta dessa, né? Porque a vida do empreendedor, ela todo dia é um day one, né? Quando a gente fala, né? Todo dia você acaba que... É uma vitória, porque você sai do nada com um sonho, né? No primeiro sonho é de se sustentar, se autossustentar, né? A vida no Brasil não é fácil, a vida de empresário no Brasil não é fácil, a resiliência tem que acontecer, e você tem que ter aí muita humildade mesmo para poder as pessoas entender que na hora que você está lá em cima é fácil você achar pessoas que estejam do seu lado, mas na hora que você estiver lá embaixo também, se você for um cara que teve respeito e humildade, as pessoas vão te ajudar a voltar para cima. Meu pai sempre fala isso, cuidado para não estar sendo a cadeira. O dia que você sair da cadeira, cai tudo por água. Cai tudo por água. Eu brinco que a vida é uma roda gigante, né? Então, a roda gigante, você tem a hora que você está lá em cima e a hora que você está aqui embaixo. Se você tiver cuidado com quem está lá embaixo a hora que você estiver lá em cima, com certeza, na hora que você estiver lá embaixo, alguém vai ter cuidado com você. Agora, se você cuspir lá de cima para poder acertar quem está aqui embaixo... Vai dar merda. Então é assim, a vida do empreendedor é isso. Agora, mas qual o momento? Eu tive vários pontos de inflexão na minha vida. Eu acho que se eu for citar, são muitos. Desde da escolha da minha esposa, da primeira granja arrendada que eu queria era pagar a conta porque eu estava quebrado e eu achava a galinha bota todo dia, se ela bota todo dia eu vou ter dinheiro todo dia, tendo dinheiro todo dia eu acalmo os credores um pouco todo dia. Depois, quando eu tive coragem de trazer automação para o Brasil, da avicultura, né? Foi um momento muito... Ali foi um divisor de águas muito grande, foi um ponto de inflexão muito grande, porque ninguém fazia isso. Imagina um menino, né, audacioso, que já tinha quebrado, trazer um equipamento lá de fora. Eu tinha dinheiro para fazer 10 galpões do normal. O dinheiro só deu para fazer um. Só que esse um era o mais moderno que tinha. E aí, o que aconteceu? Eu falei com um espanhol, que era o cara, falei, cara, você tem que me vender 2. Mas ele falou, mas qual a garantia? Carta de crédito? Tudo? Eu falei, não, é confiança. Eu vou te pagar 1, você vai mandar 2. Porque eu também vou te ajudar a você abrir esse mercado. E tem uma coisa, o dia que eu te pagar o segundo, você tem que mandar o terceiro. E o dia que eu te pagar o terceiro, você tem que mandar o quarto. É um cheque especial de um galpão.
E esse cara foi o cara que me ajudou a construir toda a empresa no começo, junto com o meu sócio, confiando na gente, né? E ele foi o maior vendedor dessas gaiolas no Brasil, né? Depois veio Espírito Santo, Bastos, todo mundo ia lá na nossa granja, de um aventureiro, como os mais antigos falavam, para ver o que nós estávamos fazendo, para copiar o que nós estávamos fazendo. Na vida você tem 2 caminhos, ou você é leitor, ou você é o escritor do livro, né? Então, assim, ou você é o trem ou você é o vagão. Eu prefiro tentar ser o vagão para poder... Claro que sem empreender e inovar não é fácil. Você, às vezes, você dorme assim pensando, caramba, eu sou louco. Esse negócio, puta, se essa merda dá errado, né? Mas você em algum momento, depois de ter grana, já deu um all-in? Já botou tudo a perder? Não. Eu brinco o seguinte, no começo, eu pulava qualquer fogueira, porque eu não tinha nada a perder, né? Eu era solteiro, só tinha eu, tinha o dia e a noite. Mas aí depois, cara, você começa a crescer, você começa a ter responsabilidade. Você já imaginou quantas famílias dependem do Grupo Mantiqueira hoje? Quantas famílias hoje dependem daquele trabalho que eles acordam cedo, dormem tarde, essa mão anônima que ajuda a gente a ser essa empresa que a gente é, que está esparramada hoje no Brasil inteiro. Essas pessoas confiam em você. Aí você tem família, você tem filhos, você não pode envergonhá-los, né? Então você tem que ter, aí você começa a ter juízo, você não pula toda a fogueira. Talvez pule uma fogueira de uma caixa de fósforo, entendeu? Não. Mas assim, vamos lá, a gente produz comida. Eu brinco que produzir comida, se não der para você, não deu para ninguém, porque a crise da comida ela dura 5 horas. É o prazo de você ter fome. Você toma café às 7, meio-dia você almoça. Você almoçou às 5 horas da tarde, você quer fazer um lanche, depois comer alguma coisa para dormir. Então eu brinco muito o seguinte, você tem que ser o melhor naquilo que você se propõe a fazer. E como nós produzimos comida, eu vou ficar muito preocupado o dia que começar a nascer gente sem boca, ou que não comer. Porque aí eu vou começar, eu acho que aí eu tenho um problema com o meu negócio, entendeu? Não, mas como a gente produz comida e procura fazer bem feito todo dia, eu acredito que a gente não teremos esse problema, entendeu? Não. Mas assim, pôr tudo ou nada na empresa, não. E qual foi o dia mais triste da tua vida? Cara, teve um dia que as galinhas pararam de botar. E eu tava com essa granja alugada. A gente tinha um grupo de granjeiros dos pequenininhos que protegiam um outro, né? Então um emprestava caixa de papelão, o outro emprestava favo, o outro emprestava o milho. Então a gente ia se nutrindo. Como tinha ali. Demanda, né? Não, se nutrindo de trocas. Um se ajudando ao outro. né? Porque, porra, tinha demanda. A minha caixa de papelão não chegou, mas o cara tem. A minha bandeja não chegou. O meu milho não chegou porque eu não tinha dinheiro para pagar o cara. Então eu precisava pedir emprestado para alguém para me emprestar o milho. E aí as galinhas pararam de botar, Alfredo. E aí eu cheguei nessa granja alugada, e o pessoal falou assim, olha, senhor Leandro, as galinhas, parece que o ovo tá diminuindo. Eu falei, opa. No outro dia ela falou, Leandro, diminuiu mais. No terceiro dia... Virou de codorna. Não tem codorna, porque nem o codorna tinha. Não é diminuir o tamanho, não botar. Eu tinha pego o milho emprestado. E o cara virou, falou, ele também não sabia, era um milho de semente, tinha um tratamento, aí deu uma intoxicação nas aves. As aves pararam de botar 3 dias, Alfredo. Nesse dia meu sogro chamou e falou assim, Leandro, aproveita, e agora o povo vai ter dó de você mesmo. Vende essas galinhas por Horácio, que era o comprador de galinha, acaba com isso. Eu falei, caramba, se eu acabar com isso hoje, aí eu vou... Porque se errar uma vez, tudo bem, né? Mas 2, aí fica foda, né? Aí eu falei, não, vou esperar até amanhã. Aí fui numa granja de um cara que era concorrente meu, inimigo comercial, vamos dizer assim, que era um granjeiro grande. Falei, Pedrito, eu preciso que você me empreste 5 mil quilos de ração. Porque eu tô com um problema na granja, eu não sei o que é, e acredito que pode ser de dentro da minha fábrica. Esse cara a gente dava peitada nos clientes, tá certo? Não. E esse cara me arrumou os 5 mil quilos de ração. Eu fui lá, tratei das galinhas com essa ração nova, não tratei com a ração que eu tinha dentro de casa. No outro dia as galinhas começaram a botar, Alfredo. Parecia coisa de... Sabe aquela coisa de multiplicação dos peixes, quando Jesus falou, ó, voltou a botar, e voltou a botar mais que estava botando. E ali foi um ponto que eu falei assim, cara, agora deu merda. Então, assim, esse dia foi muito triste pra mim. Pra quem você ligou quando deu a merda? Cara, eu liguei pros melhores veterinários do Brasil.
para as melhores pessoas do Brasil, tá certo? Não. E pedir ajuda. É isso. Como que você dormiu? Não dormia. Como é que dormia? 3 dias ali. 3 dias ali, tipo assim, tentando achar o problema e fazer bem feito e pedindo ajuda às pessoas. Inclusive para pessoas inimigas comerciais. Tá bom. Animal. Ainda nesse lado pessoal, você sabia que ia chegar onde chegou? Nunca. Você em algum momento sonhou com isso, pensou? Nem nos meus mais lindos sonhos, nunca. Nunca. Eu acredito muito na construção bem feita. Faz bem feito hoje, faça melhor que ontem, que amanhã você vai ter oportunidade de melhorar e você vai fazendo, Alfredo. E aí aquilo vai virando uma bola de neve e de repente você não entende por que tá daquele tamanho, mas quando você olha para trás você fala, cara, isso foi subido degrau a degrau. Isso não foi você não subiu de elevador. Você subiu de escada. E você vai conquistando, vai pavimentando e de repente as coisas acontecem. É o que eu falo, faça bem feito e faça diferente. Porque se você quiser fazer igual todo mundo faz, nós não estaríamos aqui hoje, nem vocês. Se você quisesse continuar com a sua vida vendendo só o cartão, você tinha parado lá atrás. Olha vocês o que estão fazendo no G4. Olha a sua vida, pessoal. Quantos pontos de inflexão você teve no meio do caminho? Infinito. Mas você sempre quis fazer o quê? Diferente dos outros. Porque se fazer igual aos outros, você vai ficar igual. Aí você fica Você tem que pensar diferente. Nós sempre pensamos que nós não produzimos commodity. Nós produzimos o melhor alimento do Brasil. É em volta de uma mesa que você alimenta as relações. É em volta de uma mesa que você conversa. Nós estamos aqui debruçados numa mesa, olhando 3 pessoas e batendo papo, contando a vida, contando história. Isso... Então, é a comida, né? O ovo bem feito, o roscovo, que a gente chama, é melhor que, às vezes, um prime rib. Muito bom. E se você pudesse dizer alguma coisa pro Leandro, lá do início da Mantiqueira, o que você diria para ele? O que eu diria para ele? Agora, sim. Agora, você olha lá, quando você estava começando, o que você diria para ele? Acredite em você. Mesmo quando todo mundo não acreditar. Só você, acredite em você. Se eu olhasse lá para trás hoje, eu falava, acredita. O que me moveu sempre foi acreditar. Foi o crédito, né? As pessoas acreditavam porque eu não me furtava de dar uma satisfação, de pedir ajuda, de não conseguir pagar e falar, olha, eu não vou conseguir te pagar hoje, vou te pagar amanhã. Você era da prática, né? Que você não gostava de estudar. Não, eu nunca gostei. Porra, pelo amor de Deus, cara. Eu lembro que meu pai, meu sonho, há 37 anos atrás, o sonho era ser funcionário de uma estatal, né? Ou do Banco do Brasil, ou de uma Petrobras, ou de uma Caixa Federal. Concurso público. Era a segurança, né, eu passei por isso. Do futuro. Não, o sonho do meu pai. Meu pai queria que eu estudasse. E assim, eu brinco o seguinte, eu falo que eu sou analfabeto, que eu não falo inglês. Então eu tenho uma dificuldade. E meu pai falava, meu filho, no ano 2000 vai ter 2 tipos de analfabeto. Aquele que não sabe ler e escrever e aquele que não sabe falar inglês. E eu achava meu pai quadrado. E ele estava certo. Então, assim, você tem que se desafiar todo dia, né? Eu agora, não sei por causa da neta e dos netos que devem chegar, mas assim, meu sonho é morar fora 6 meses para aprender a falar essa língua, porque eu fico muito incomodado. O Google Tradutor me ajudou demais. O traduzir os e-mails. Eu também tenho dificuldade com o inglês. Eu acho que a gente vai viver a era do chip. A gente vai botar um chip... Mas então vê aí, dá uma estudada nisso, porque se for, a hora que você comprar o seu, compra 2. Eu vou fazer igual o cara lá do chip, eu vou falar, eu compro um, tu me dá o segundo. Mas posso falar? Eu me encho o saco no falar, porque as conversas, as negociações demoram muito. Mas eu ando o mundo inteiro, me viro, não passo fome e resolvo tudo do jeito que eu quero resolver. Eu também. Então, ponto. Então, assim, eu acho que se desafie, acredite em você. Você nunca deixou as tuas limitações te pararem, né? Nunca. Qual é o teu lugar de potência no negócio? É o cara bom de número, o cara bom de negociação? O que você é muito bom e o que você tem tesão de fazer? O que eu tenho tesão de fazer é relacionamento, é conhecer pessoas, é prometer e entregar. Falar que o caminhão vai chegar às 7, o caminhão chegar às 6:30. Isso aí cria credibilidade. Nunca fui um cara de números, nunca fui um cara de ficar balanço, contabilidade.
Eu ia abrir na floresta e atrás de mim ia ter alguém para poder pavimentar a estrada para não deixar ela fechar de novo. Porrada, hein? Uma história dele que eu presenciei foi numa feira de alimentos. Esse cara fica no stand atendendo cliente. Bizarro. Negócio que fatura 1,5 bi por ano. O presidente, a Amanda, o Murilo ficam no stand atendendo todo mundo. Sensacional. Mas, dando provinha. Mas, Alfredo, ali vamos pensar assim, o cliente, nós precisamos do cliente, porque o cliente que nós atendemos ali é simplesmente o elo de ligação nosso com o cliente final, tá? Não, e as pessoas iam lá te ver, pô. E isso. Apesar de ser uma empresa gigante, uma indústria gigante, é humanizada. A pessoa ia lá te ver, ia lá falar, pô, Murilo tá aí. Quando encontrava o Murilo, o Leandro tá aí. Você via que tinha uma coisa... Tem alma. Além tem de... alma. Ah, ele me vende barato, Não, tem alma. Eu não converso, eu não ligo pros meus clientes pra vender ovo. Faz muitos anos. Isso aí as pessoas fazem. O que eu crio é conexão com eles. É propósito. É falar assim, olha, cara, vamos fazer diferente. Você tem um espaço e você precisa remunerar o espaço seu. Tá certo ou não? O que a gente pode fazer para vender mais? O que a gente pode fazer para ser melhor que ontem? Eu fiz isso aqui e deu certo. Né? Nós tiramos o ovo de commodity para a marca. E o que nós queremos é que o cliente saia de casa e quando chegar no mercado não tiver ovo mantiqueira, que ele não compre. Alfredo, eu atendo às vezes, até janeiro, fevereiro, o site de reclamações, o que vinha de reclamação, porque a gente produz milhões de ovos todo dia. Eu atendo o cliente que reclama de 1 dúzia de ovo, Alfredo. Eu respeito ele. Eu mando para casa dele um pacote, um kit e com desculpas, uma carta assinada por mim, agora assinada pelo Márcio. Porque ele é importante. Então, assim, quando você cuida de toda essa cadeia, não tem como dar errado. Cara, uma frase que me chamou a atenção que você fala é que no bolso só cabe dinheiro. Não. Ou cabe dinheiro ou vaidade. Ah, é? É. Ou cabe dinheiro ou vaidade. Um corpo não ocupa, né? É um espaço. Você tem espaço para uma coisa. Ou para o dinheiro ou para a vaidade. Se você enche seu bolso de vaidade, o dinheiro não entra, ele corre. Quando você tira a vaidade, o dinheiro vem. Porque vaidade é estar aqui com você, estar feliz de estar aqui. Está feliz de estar aqui dividindo o que... Né? Eu não tenho essa... Isso é prazeroso, isso é gostoso, isso é bom demais. Agora, vaidade, cara. Vaidade... Morreu, é 7 palmos da terra. Essa frase, acabou. Pra quem tá aí, essa frase... Ela é uma porrada na cara, ela é uma lição de vida, hein? Mas eu sempre falei isso, no bolso ou cabe dinheiro ou vaidade. Os dois não ocupam o mesmo espaço. Não tem chance. A hora que a vaidade chega, o dinheiro pula, vai embora. A hora que o dinheiro entra, a vaidade tem que sair. Tem um cara que é muito fã da tua história, e que a gente é muito fã dele, e da história dele, que é o Guilherme Benchimol. Que eu sei que vocês vêm se cada vez ficando mais amigos e compartilhando essa jornada. E... Em Aspen com ele, em janeiro, no evento da XP, a gente tava esquiando junto, e aí eu tava falando pra ele, a gente sentou uma hora na montanha assim, eu tava falando pra ele, falando, cara, a neve é um gatilho de realização pra mim. Quando eu tô aqui, sem fazer conta, vivendo isso aqui, com a roupa quentinha, com o equipamento meu, sabendo que minha família tá lá embaixo no hotel, e que eu não tô ali com aquilo... E eu falei isso pra ele, eu falei, não é um projeto, umas férias, não, eu tô aqui porque eu estou aqui. Tá legal aqui. Porque é aqui que eu quero estar e eu posso estar aqui como se fosse o lugar que eu escolhi estar naquele momento. Vira um gatilho na minha cabeça de, cara, eu consegui. Qual é esse momento seu? É quando você tá entrando no seu avião? É quando você tá sobrevoando a tua granja? Qual é esse momento que existe na tua vida que dá essa sensação de eu consegui? Cara, é a hora que os meus filhos olham pra mim e falam assim... Você é foda.
Você é o melhor pai, você é o melhor avô, Porrada. né? Minha esposa. Então essa para mim é a melhor hora, porque tudo gira em cima de uma base, e a base é a família. Então quando você tem admiração dos seus filhos, da sua esposa, do seu, né, da sua neta ali, você fala assim, cara, valeu. Para o mundo. Porque o resto, eu sou feliz tomando uma cerveja gelada com a pinga num botequim, com torresmo, num copo Lagoinha, e sou feliz tomando o melhor vinho do mundo, o melhor lugar do mundo. Felicidade pra mim é isso. Ela tá dentro, né? Ela tá não dentro. fora. Eu brinco com a Amanda, quando a Amanda começou na empresa, a gente viajava, né, junto com o Mato Grosso e tal. Era entrar na casa dos colonos lá nosso e almoçar com eles. Então, assim, a minha família pode estar no melhor lugar do mundo, mas quando a gente não pode estar, a gente é muito feliz curtindo as pequenas coisas, prazeres que a vida proporciona. Tem Então, algum sonho seu que você ainda não realizou? não. Tudo que eu sonho eu realizo. O que eu não posso realizar, eu não sonho. Queria falar de sucessão aqui, né? Você falou muito da Amanda, do Murilo. Como que foi esse processo? Você que puxou isso, eles que puxaram? Como que foi a relação com os seus outros sócios quando você quis trazer eles mais para perto da empresa? Cara, como é que foi isso? Foi natural? Foi planejado? Foi muito natural, não teve um planejamento. Né? Eu brinco assim, a minha vida não tem muito planejamento, porque quando você quer fazer bem feito e fazer de uma forma natural, as coisas acontecem de dentro para fora, né? Não de fora para dentro. E assim, o que aconteceu? Eu brinco muito que embaixo de pé de jaca não dá abacaxi. Os meus filhos sempre foram criados com muito exemplo, né? De trabalho, tanto da mãe, meu. E eles foi assim acontecendo naturalmente. E o meu sócio tem 2 filhos também. E muito bacana, porque o respeito que nós temos um pelo outro, nós passamos para as crianças desde criança. Ou seja, quando nós começamos a ser amigos, a Amanda tinha 6 anos, o Cadu tinha 6 anos, que a diferença deles é 5 dias. Um é do dia 22 de março, o outro é do dia 27. Quando eles cresceram e começaram a chegar perto da empresa, eles entendiam como nós nos respeitávamos e como nós nos tratávamos. Então, eles foram crescendo, as duas gerações, a segunda geração foi crescendo ali, entendendo o que é a harmonia de uma sociedade, o que é a paz de uma sociedade, o que é o respeito. Eu tenho certeza, meus filhos nunca viram eu falando mal do meu sócio, eu tenho certeza que os filhos dele nunca viram ele falando mal de mim. Porque, assim, a sintonia que a gente tem da segunda geração, entre eles e nós, com eles, é muito legal. E as netinhas agora, a diferença é 9 dias. Uma nasceu 1º de junho e outra nasceu 10 de junho. Todo geminiana. Então os pais são arianos e as netas nossas são geminianas. Então assim, eu acredito muito nisso. E o Cadu, meu sócio, teve um problema de saúde em 2017 e aí se afastou e o Cadu assumiu. E foi muito bacana porque o Cadu veio sendo pai melhorado, porque o pai é muito bom, mas o filho também teve oportunidades que o pai não teve de estudar, de conhecer mais o mundo. E é muito bacana que Murilo, Amanda, Cadu e Caio, eles se gostam muito. Então já existe uma coisa natural e o Cadu entende que o Murilo é o executivo e ele é conselheiro. Ele quer cuidar da estratégia, ele tem outras coisas para cuidar. Ele não quer estar ali vendendo ovo, amassando barro, cuidando da empresa, né? Então, assim, é uma parceria, cara, que é o que eu falo, é a conexão do bem, porque não é fácil. Sociedade meio a meio que funcione como a minha funciona com o meu sócio, numa vez só nós tivemos assim, aí eu fui na sala dele 10 minutos depois e falei, cara, não foi isso que eu quis dizer, olha no meu olho, foi o que eu quis dizer, foi isso, assim, assado. Foi a única vez que nós tivemos uma discussão, assim, um desalinhamento mas o respeito, tudo sempre. Então, eu acho que tanto ele como eu sei pela minha casa, mas pelo carinho que os filhos dele têm comigo, eu tenho certeza que eles tiveram essa mesma o pai deles também sempre gostou, me admirou como eu admirava ele. E vocês têm algum pacto de tipo assim, pô,
tudo que vocês fizerem, fazer junto? Tudo, Quando você compra um imóvel na planta, você falou, ó, tô comprando Cara, aquele imóvel ali. Não, assim, o Carlos foi uma pessoa que me colocou muito pra cima nesse ponto, porque tudo que ele... só que eu brincava com ele assim, é o seguinte, Carlos, eu sou o Murilo, porque eu nasci pobre e agora eu tô ganhando um pouquinho de dinheiro. Seu pai nasceu pobre, você já nasceu com um pouquinho de dinheiro. Então, assim, cuidado que eu não consigo acompanhar. Mas tudo que ele tinha, cara, ele queria que eu tivesse. De uma espingardinha de chumbo a um decanter, a uma coisa, ele sempre quis que a gente tivesse junto. Os carros que a gente comprava, às vezes ia na agência, comprava igual, 2 juntos, entendeu? Não, Sensacional. o carro das mulheres, né? As Cherokees das mulheres, a gente ia junto, comprava 2 iguais, entendeu? Não, as Mitsubishi, caminhonete, S10. E eu tinha uma vantagem ainda, porque quando a gente comprava iguais os carros, ele é muito cuidadoso com o carro. Eu não sou. Então o meu ficava muito mais velho, mais cedo. E ele, quando ia trocar o dele, eu ainda tinha chance de comprar o dele. Eu falava assim, eu te pago R$1.000 a mais que o melhor preço que você tiver. que ainda aí só que eu demorava duas rodadas pra pegar ele de novo, entendeu? Não, porque assim, a gente comprava igual e depois eu vendia o meu que já tava surrado e ficava com o dele que era novo. Que animal, Muito bom. Que animal. E cara, eu queria te perguntar, Leandro, sobre crença e religião. Você falou de signo, não sei se você é um cara ligado à astrologia. Gosto. Não sou ligado, gosto. Eu leio o signo. Eu sou vidradaço, assim. É um negócio que eu levo muito a sério. Nisso. Viajo pra onde a mulher lá manda eu passar minha revolução solar. Por isso que você foi pra Costa Rica passar seu aniversário? Foi. Em outro ano, Fernando de Noronha. Eu tava pensando, o que esse cara tá fazendo na Costa Rica? O cara é maluco. Ele tava surfando. Mas eu sempre... É óbvio que não é assim, ela não fala um lugar exato, você tem algumas opções, mas você tem que estar numa certa localização, e aquela localização, ela te dá um mapa, né? E há 6 anos eu falo que é o único destino do ano que eu não decido. Quem decide é ela. Quem decide é ela me dá as opções, e aí eu vou e tomo a decisão. Então, assim, eu acabo decidindo, mas totalmente dentro do que ela e do que eu também quero de mapa naquele ano ali. E, cara, tem sido legal. Tem sido legal, tem dado certo. Mas queria saber de você. Não, cara, tem alguma crença grande? Tem alguma religião? Eu sou católico, católico praticante, tá? Acredito em Deus. Não saio de casa sem meu terço no bolso, tá? Respeito todas as religiões, porque o Deus é um só. Toda empresa que a gente assume e tal, eu faço questão de rezar o Pai Nosso, porque é uma reza universal de todas as igrejas, todas as crenças, né? E minha família é católica, né? Eu e minha esposa somos de domingo ir na missa e agradecer Papai do Céu da semana e falar assim, ó, ajuda nós aqui a distribuir um pouco do muito que o Senhor deu para nós, porque não precisa, graças a Deus o Senhor foi caridoso demais. Se eu soubesse que o Senhor ia ser tão bom, o Senhor podia ter judiado mais um pouco, lá no começo. Você já tem hoje o Instituto Mantiqueira? Algum projeto social institucionalizado? Não temos, Alfredo, mas eu combinei com a minha esposa o seguinte, eu não sei por que o pessoal gosta de ouvir às vezes a minha história. E aí eu nunca cobrava isso. E agora é o seguinte, não é que eu cobro Pra doar. Igual o Cacá Show. Exatamente. Então é muito legal, porque ontem minha esposa foi na 25 de março, encheu o porta-mala do carro de cobertor, eu passei pro cara que eu dei uma palestra pra ele em Foz do Iguaçu, falei, cara, paga. Tá aqui a nota fiscal dos cobertores. E aí acaba que você vai criando um mecanismo de falar assim, cara, eu dou o meu tempo e com essa doação do meu tempo eu ainda consigo que a minha esposa ajude outras pessoas. Acho muito legal isso. Eu tenho feito isso. Mas claro que a empresa tem, né? A empresa tem projetos sociais, a empresa tem escolas, a empresa cuida das pessoas. Toda comunidade que a gente se instala, a gente procura... Você apoia o Edu Lira lá, o Gerando Falcões, não? Não, nós apoiamos ele na época da pandemia que nós demos. Eu tava. Isso. Estamos até para encontrar agora. Pô, cara, a gente fez uma doação agora lá pro projeto dele, o projeto o projeto dele é muito legal, né? Ele, o Celso Ataíde, assim, a gente da CUFA, a gente é muito próximo deles. E a gente acaba cuidando. Nós temos 2.700 pessoas que a gente já tem que cuidar, né? E a gente cuida bem. Que eu brinco com eles assim, ter vocês já têm. Agora, o importante para nós é que vocês sejam melhores. Então, assim, o Murilo criou um projeto na empresa há 5 anos atrás, é o projeto Além. Aprenda a ler e escrever Mantiqueira. Com isso, nós tiramos todas as pessoas que eram analfabetas, que estavam na empresa, nós tiramos do analfabetismo.
Muito bom. Então as pessoas começaram a aprender a ler e escrever. Então, assim... cara, a gente tenta proteger a comunidade e as pessoas, principalmente quem nos ajuda a construir essa empresa todo dia. Cara, muito bom. Tem alguma coisa que te tira o sono hoje? Cara, saúde. Eu tenho acordado cedo, malhado, feito exercício e pedindo saúde para durar, para poder curtir muito meus netos. A minha neta e os meus netos. Então, assim, eu tenho medo de ficar doente. Porque eu brinco o seguinte, problema que o dinheiro resolve não é problema. O problema é aquele que ele não resolve. E doença, saúde é um problema que, às vezes, não adianta a conta, não adianta o tamanho da conta, Se se vier, te leva. que Então, vem. eu peço saúde para poder curtir o que nós plantamos. Animal. Eu vou fazer uma pergunta bem pessoal agora, por causa dessa pergunta que tu puxou, mas porque eu sonhei com isso essa noite. Eu com 16 anos, 15 para 17 ali, eu entrei num medo muito grande da morte. Sabe? De ficar pensando o que era a morte. Mas você sonhou com a e morte? tentando tal. Não, então, não. E eu não dormia, porra, eu ficava com medo de dormir e não acordar, e aquela parada ali eu lembro que... Imagina a pandemia, hein? Aquela parada ali ficou, tipo, bem ruim pra mim. E eu nunca lidei bem com a morte. E esse ano eu perdi 2 pessoas que, porra, eram muito importantes pra mim, que me ajudaram muito, sempre estiveram do meu lado, que eu sabia que tinha um carinho gigante. Foi minha tia e o meu tio, o Crisanto e a Sônia. E não foi uma morte natural, eles já eram mais idosos, mas não foi uma morte natural, só que foi uma morte relâmpago. Apareceu um negócio, 3 meses, morreu. E aquilo meio que me reacendeu essa parada, tipo, que loucura, bro. Eu tava com um cara 3 meses atrás. É um segundo. Fazendo plano, trocando ideia, tipo, porra, mas e agora? E, tipo, uma das coisas que me assombra, né? Porra, não tem uma data de volta, não é as férias. Não é um ficar desligado. Então essa parada meio que bagunça a minha cabeça. Como é que é a sua relação com isso? Assim? Eu escutei um amigo meu falando essa semana, que bom que existe a morte. Imagina se ela não existisse. Se nós tivéssemos certeza da eternidade. Será que a gente teria tanta compromisso com o trabalho, compromisso com a saúde, compromisso de ser do bem? Será que a gente ia querer acordar todo dia cedo para poder fazer alguma coisa? Eu também não convivo, eu morro de medo de morrer. Na pandemia eu escondi embaixo da cama com medo do Covid me pegar. Se pegou, não sei, mas eu não, graças a Deus, eu não tive complicações com Covid. Eu também tenho esse medo, tá, Alfredo? Então, assim, esse medo, a gente tem que tratar ele, tem que pedir ajuda aos universitários, porque, de fato, às vezes ele incomoda. Mas, cara, se a gente ficar pensando nesse medo, ele nos paralisa. A gente não vive. Então vamos viver, vamos tomar bonzinho hoje. Se eu posso tomar bonzinho hoje, por que eu vou deixar para amanhã? Nós estamos na época de menos quantidade e mais qualidade. E aí, meu amigo, só Deus sabe, né? Eu brinco que é igual chegou a validade, meu amigo. Venceu, acabou. Cara, e aí o que fica é o quê? A história. Então construa a sua história. Deixe um legado. Porque no final, o que vai ficar é a nossa história. Porque a gente não sabe o dia, mas a única coisa que a gente tem certeza é que um dia nós vamos. Mas me incomoda, tá? E tu? Eu não tenho muito problema com isso não, cara. Na hora que vier, veio. Mas acontece, você só tem que se preparar e preparar as próximas gerações para que isso aconteça da melhor maneira possível, né? É isso, que tem um pouco a ver com o que você falou, né? Garantir, que você deu valores para tua família, isso. Que você passou aquilo que você acredita, que você não deixou de fazer e priorizar a coisa errada. Exatamente. Na hora que você deveria priorizar a coisa errada. Exatamente. Então, um passo de cada vez. Você sabe, eu vivo a consistência na minha vida. Então, né, você falou isso pra mim uma outra vez, né? Que o que você acha que me definia era consistência. E é isso, cara. Eu acredito muito. Na hora que vier, veio. Infelizmente, né? Prepare pra poder ninguém ficar puto quando você for. Exatamente. Exatamente. Todo mundo ficar feliz. É. A mulher não descobrir que você tem 10 namoradas. É isso aí. Porque tem gente que... né? Que os filhos continuem tendo orgulho porque você foi um pai
presente, Legal, um pai bacana. legal, um pai que fez, e aí continua a sua história. Quando meu pai morreu, Alfredo, meu pai morreu assim, foi um infarto fulminante. E aí o padre que celebrou a missa de 7º dia dele lá no Rio, ele foi muito feliz que ele falou que nós que matamos as pessoas, né? Porque as pessoas morrem, você para de falar, você para de encontrar e tal, de repente cai no esquecimento, né? Aí se você for um cara legal, uma pessoa legal, os seus amigos bebendo vão lembrar de você, a sua família, em todas as reuniões, vão lembrar das suas histórias, das suas conversas, dos seus papos. Você está aqui lembrando do seu tio não morreu para você. Ele não está mais aqui, mas seu tio com a sua tia não morreram. É muito louco. É muito louco. Assim, não vamos procurar. Se a gente for procurar solução para isso, a gente paralisa e para de viver. E, cara, assim, acho que também tem um ponto, por exemplo, essa madrugada, né? Eu durmo mal, não durmo muito bem. Tenho um problema para dormir, assim, o sono leve e tal. E daí os meus moleques chegaram lá na cama, 4h30 da manhã. E a minha primeira reação foi ficar chateado, que eu queria dormir mais, que eu tô meio cansado e tal, nessa semana. Só que daí veio isso na minha cabeça. Falei, cara, e se amanhã me for, né? Então foda-se, isso não é relevante ficar chateado com isso. Não. Entendeu? Então como não é relevante ficar chateado com isso, eu peguei um moleque, abracei bem forte do meu lado, falei, fica quietinho, vamos dormir. E daí ele pegou e dormiu, cara. Foi maravilhoso, entendeu? Vida que segue. Eu tenho um ditado que eu brinco muito com as pessoas, que 80% das pessoas que morrem deitado. Então, assim, eu fujo de ficar deitado, eu fujo da cama. Entendeu? Não. Eu quero fazer parte da estatística do Morrer de pé. Eu quero porque é de pé. 80% morre deitado. Eu quero fazer parte da estatística que tá de pé. Literalmente driblando a morte. Muito Pô, bom, pegando cara. esse gancho do Nadão, qual palavra você acha que te define? Ousado. Muito bom. Tá aqui a pergunta: quem veio primeiro, ovo ou a galinha? Cara, qual é a sua opinião, assim, mais polêmica, mais extrema que você tem, assim, que as pessoas, quando escutam, não concordam, mas é um negócio que você... Cara, eu não sou um cara... Eu evito polêmica, eu não sou o cara de... Não me meto com política. Já até me meti há 20 anos atrás, mas não vale a pena. Você há um monte de problema, um monte de coisa. Cara, eu tenho as minhas convicções, mas respeito muito a opinião das outras pessoas. Mas se tem alguma convicção tua que eu sei que você respeita, né? Dá pra perceber isso, mas tem alguma convicção que você... Cara, fala, essa é minha convicção, é meio que contrária à convicção que outras pessoas têm? Não tem. Não tem porque eu acho que o mundo é feito de dia e noite, sol e lua, calor e frio. Cara, a unanimidade é burra. E ninguém é dono da razão. Jesus Cristo, que foi o cara top do mundo, não agradou todo mundo. Então, assim, eu evito polêmica de política, de vacina, de cloroquina, tomou, não tomou. Cara, você sabe, assim... Toma quem quer, não toma quem não quer, vacina quem quer, não vacina quem não quer. Cada um é cada um. Agora você vai entrar para discutir que tomar cloroquina ou não tomar, vacinar ou não vacinar. Tô dizendo que foi uma coisa que aconteceu que foi igual políticas, cara. Eu vi famílias que ficaram brigadas por causa de política. Pelo amor de Deus, no outro dia tá tudo igual, tá certo? Não tá tudo, o mundo não para e você arrumou problema. Então, vamos ser felizes, né? Tem negócio de querer ter razão, eu prefiro ser feliz, Alfredo. Somos dois. Pegando esse lance de você ser fundador e CEO... Não sou mais CEO, tá? CEO hoje é o Márcio. Então, mas eu queria, com a sua experiência de CEO, qual é a diferença de um fundador para um CEO? Qual a diferença? Na visão do Leandro Pinto. O que você acha que é o papel... Como é que você vê esse teu papel de fundador e esse papel de CEO? O fundador é assim, ó. Ele vê um leão, ele vai lá brincar com o leão. Ele passa embaixo da perna do leão, ele deita com o leão. O CEO, ele vê o leão, ele dá a volta do leão. Ele monta uma estratégia, tá certo? Não. Para poder que o leão não pegue ele, que não morda ele. Então, assim, eu brinco nessa mudança que nós fizemos, tá certo? Não.
Eu tenho uma sintonia muito grande com o Márcio, porque a gente nos conheceu no Red Hunter, né? O cara era conselheiro da empresa. E eu brinco muito assim, as ferramentas que eu tinha na minha caixa para essa empresa, acabou. Eu precisava de novas ferramentas, essa empresa precisa de novas ferramentas, de uma caixa nova para poder não perpetuar, ser o mais resiliente enquanto for perpetuar. Não pode perpetuar essas coisas, isso não existe. A gente tem que ser mais resiliente enquanto a gente estiver na atividade. E foi muito bacana essa passagem de bastão, né? Porque eu via que eu não tinha mais todas as ferramentas que eu precisava para poder continuar tocando essa empresa. Então deixa eu no estratégico, deixa eu sonhar, deixa eu cuidar da minha neta, e tem um cara que é formado para isso, que foi treinado para isso, que adora estudar, que adora trabalhar, para poder seguir com essa corrida de bastão. Eu cheguei no meu limite. Então, essa passagem, cara, foi de uma forma tão natural. E eu tinha comigo o seguinte: se eu tivesse que convencer o meu sócio, a minha família, que isso seria bom, eu não queria. Eu não precisei convencer. Isso eu brinco, é remar rio abaixo. Você não precisa remar contra a correnteza. E em um então, momento, seu sócio quis ser o CEO? Nunca. Nunca quis, e assim apoiou desde o começo, porque ele já conhecia ele do conselho. Esse cara fez borracha virar sinônimo de desejo no mundo. Desejo no mundo. Isso que foi o que te... Isso que foi o que me... A semente. A semente foi que foi... Eu quero fazer esse cara fazer o ovo virar... Eu sou amigo dele há 20 anos. Então, assim, a gente... Você viu isso? Eu vi isso. Eu ia pra Paris, chegar no Charles de Gaulle, lá tinha uma foto, um outdoor dele com uma sandália de terno, com uma sandália havaiana vermelha em cima da mesa, com o pé em cima da mesa. E o que nós queremos fazer é essa grande transformação no ovo, na categoria. Que seja uma categoria respeitada e querida por todos que consomem ela. Animal. Bom, chegamos na reta final, 1h e pouco de papo incrível, bicho, tua história e tua forma de ver a vida. Eu já te falei isso, é muito interessante. A gente tem um bate-bola rápido agora aqui. Bora. Tipo Maria Gabriela aqui. Bora, cara a cara. Complete a frase. Você podia fazer de novo com a voz dela, cara. Boa noite. Receba aqui ele hoje, que é a cara do Pinto. Leandro Pinto, o Barão dos Ovos, Rei das Galinhas. Ele não gosta de barão, pô. Ele vai me sacanear. Ele arrumou um jeito de me irritar. O cara tá sem problema. Tá, porra, com o boleto tudo em débito automático. O cara, ele gosta de me ver porque eu tenho um pouquinho, porra. Eu sou, pô, a pitada de irritação que ele tem na vida, pô. Muito bom. Mas vamos lá. Complete a frase. O mundo precisa... De paz. Agora vai certo. Senador Paradigma. Vai sério, vai. O que 2023 te ensinou até agora? Cara, é um aprendizado constante. A vida é um aprendizado constante. Eu vou morrer sem saber tudo. Então, todo dia... Tem na cabeça assim, uma lição de 2023, fazendo 2 M&As esse ano já? 2 M&As e a transição da companhia. Me ensinou que a gente tem que saber a hora de começar, a hora de passar o bastão. Boa. Qual o dia mais triste da tua vida? Cara, não me sinta... como é que fala? Cara, os dias meus não são tristes, não. Tem dia menos feliz, mas triste não tem, não, cara. E o dia mais feliz? O dia que... Cara, o dia mais feliz pra mim aconteceu há 2 anos atrás, quando eu casei minha filha numa cidadezinha do interior, que foi onde nós nascemos, que ela quis casar lá. E que quando eu percebi, e se eu soubesse que ia ter aquilo, eu tinha filmado, mas ainda bem que os convidados filmaram, a cidade parou para o casamento dela. Então, na hora que nós entramos na praça, eu não acreditei tudo que estava acontecendo ali. Porque eu sempre fui um cara muito polêmico. Eu nunca fui um cara, era amor ou ódio, sim ou não. Não tinha aquela coisa em cima do muro. E ali eu olhei para trás e falei assim, cara, a vida valeu a pena. A vida fez sentido. Quando uma cidade para
para bater palma para um casamento de uma filha sua que podia ter casado em qualquer lugar do mundo, que resolveu casar naquela cidadezinha onde ela nasceu, na igreja que eu casei com a mãe dela, que nós fomos batizados, que ela foi batizada, que fez primeira comunhão, e de repente você vê uma cidade parar para te homenagear. Para mim, eu vi que ali a vida foi um dia muito feliz para mim. Que animal. Se você tivesse um superpoder para acabar com um problema do mundo, qual problema você escolheria acabar? A fome. Animal. Bruno Nardon, mais alguma pergunta? Não, tem alguma mensagem aqui pra galera que tá ouvindo a gente? Assim, eu acho que nós já conversamos tudo, né? Falamos um pouco da vida, um pouco do trabalho, um pouco de tudo. É assim, nunca desista de você. Acredite sempre em você. Eu brinco que eu tenho uma palestra minha da Endeavor que foi vista por mais de 1,5 milhão de pessoas. E eu, com essa camisa amarela, que eu tô aqui hoje porque nós íamos falar um pouco do passado, né? Porque se fosse do futuro eu estaria com a outra cor de camisa, não estaria com essa. Ao vivo essa. Essa camisa amarela, eu encontro pessoas, cara, em qualquer lugar que me encontram e vêm conversar comigo, que assistiram a minha palestra e que fez sentido para a vida deles, entendeu? Não. Recebo meu Instagram aberto, o LinkedIn aberto, então as pessoas passam dizendo como é bom dividir acertos e erros, sucessos e fracassos, o que deu certo, o que deu errado, e mostrar que a gente é uma pessoa normal, né? E as pessoas vão buscar força. Busque força dentro de vocês, né? Porque a força está em nós. Muito bom. Animal, cara. Para te seguir? @Alfredo Soares. @Bruno.Nardon. Leandro Pinto da Silva. Leandro é brasileiro raiz. Raiz. Tem Leandro, tem Pinto, Silva, tem Silva. E o Silva sempre na frente do Pinto. Pessoal, mais um episódio aqui dos Extremos, o podcast que fala de alta performance, jornada, vida, trabalho e sobre empreendedorismo. Então, não esquece de seguir a gente no @G4 Podcast. Não esquece de conferir lá os melhores cortes no @ExtremosOficial. E a gente se vê no próximo episódio. Tamo junto. Segue aí o nosso canal, deixa teu comentário, compartilha esse vídeo e bora vender. Valeu, um abraço. Boa. Obrigado, amigos.